seja muito bem-vindo ou bem-vinda à disciplina de Técnicas de Negociação. Eu sou Tassiana Miranda, professora do curso técnico de administração aqui da ETEPAC e quero te dar as boas-vindas nesta nossa primeira unidade, com o tema Adquirir uma visão sistêmica sobre o processo de negociação. Então, o que é que nós iremos abordar hoje de uma forma bem sucinta, tá? Um breve conceito sobre negociação, a comunicação no processo de negociação, alguns conceitos essenciais para o processo de negociação e as posturas de negociação, tá? Mas antes da gente começar de fato esta disciplina, eu quero que você pense bem rápido sobre essa seguinte pergunta. O que vem em sua mente quando se fala em técnicas de comunicação? Bora lá? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu sei que a gente não tem muito tempo, tá? Mas eu tenho certeza que se você tivesse um pouquinho mais de tempo, iria pensar em transações de compra e venda, seja lá de um produto, de um bem ou de um serviço. Mas aí você me pergunta, é isso, professora? É isso, mas não apenas isso. Negociação abrange diversas áreas, desde a nossa área pessoal até a nossa área profissional, tá? Na realidade, a negociação está presente desde o momento que a gente é criança. Quer ver só? Você lembra em algum momento da sua infância, quando você era pequeno, e quando você ia para a escola e quando voltava, você sentia muita vontade de você brincar com algum amiguinho ou algum amiguinho, e seus pais chegarem para você e dizer, você só vai brincar depois de você realizar a atividade da escola? Ou então você sentiu muita vontade de comer aquele doce ou aquela besteira antes do almoço e sua mãe chegar para você e dizer, você só vai comer aquele doce se você almoçar e você tem que comer a comida inteira. Viu só o que é? Já existe a negociação. Aí você chegou na fase adulta, você está trabalhando numa multinacional, olha que chique. E você desempenha muito bem as suas atividades, as suas atribuições, você ajudou a empresa a crescer positivamente e financeiramente, que é muito importante. E aí você fala com seu chefe. Você fala das suas qualidades, fala tudo que você fez de positivo para a empresa. Ele analisa e no final das contas ele te dá aquele aumento. Então tudo isso que eu falei até agora é negociação. A única diferença é que você vai ter a oportunidade de aprender nesta disciplina os conceitos e como é que funciona o processo de negociação. E aí, eu separei para vocês apenas dois conceitos de negociação. Se você hoje for procurar na literatura um conceito de negociação, você vai encontrar uma infinidade. Mas aí eu escolhi dois autores conceituados na área de negociação. E um deles é Mello, ele é super especialista na área de negociação com base estratégica. E ele fala o seguinte, a negociação faz parte do nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Negociamos com frequência, seja com a família, pessoas próximas e companheiro de trabalho, sendo possível afirmar que negociamos a todo momento e em qualquer situação. Foi a que eu acabei de explicar aqui para vocês aqui agora. E aí, vem Chiavenato. Quem não conhece Chiavenato, ele é um grande teórico e escritor de administração aqui no Brasil. E com certeza você vai ouvir falar muito sobre ele até o final do nosso curso de administração. E ele fala o seguinte, a negociação é um processo de tomada de decisão entre partes interdependentes que não compartilham preferências idênticas. É pela negociação que as partes decidem o que cada um deve dar e tomar em seus relacionamentos. Até aí, estudante, você percebeu que a negociação ele é um processo onde duas ou mais pessoas elas buscam entrar em um acordo para no final alcançar o mesmo objetivo comum? Tenho certeza que sim. E aí chegou o momento da gente falar de comunicação, porque não existe negociação sem uma boa comunicação, tá? E a comunicação, ela está presente também, ela é muito fundamental, tá? Na área de negociação. A gente percebe que algumas pessoas não conseguem fechar um bom negócio porque não tem uma boa comunicação. Não utilizam bem os elementos da comunicação, né? Um exemplo claro que a gente pode citar aqui é quando a gente está no processo de negociação e uma pessoa fala palavras muito técnicas e a outra pessoa não entende, ela não consegue fechar um negócio. Ou então,
aquela pessoa deixa de passar alguma informação, não transmite nenhuma confiabilidade, também acaba não fechando a negociação. Ou até mesmo aquela pessoa que está ali tentando negociar, mas não entende nada do assunto. Ou seja, não tem como passar nenhum tipo de mensagem porque não tem entendimento naquela comunicação. É muito visível alguns elementos na comunicação, tá? E esses elementos da comunicação, eles se distribuem em 6, tá? O primeiro é o emissor, o segundo o receptor, o terceiro mensagem, o quarto canal, o quinto código e o sexto referência. Então, o que quer dizer um emissor? É aquele que constrói, aquele que elabora a mensagem. Nesse momento, eu estou sendo um emissor para você. Eu estou falando, eu estou construindo uma mensagem. O receptor está sendo você que está me escutando. A mensagem é o quê? É informação. O que é que eu estou passando para vocês aqui hoje? Estou falando sobre comunicação, os elementos de comunicação. Isso é a informação, é a mensagem. E o canal? O canal é por onde essa mensagem está chegando até você. Então, está sendo o quê? Um canal do YouTube? Está sendo pela internet? Então, poderia ser ou pela televisão, pelo jornal, pela rádio. Esse seria o canal. E o código? Toda mensagem que chega até você deve existir um código, tá? E o código que está chegando até você é o código da língua portuguesa, mas poderia ser outro idioma, poderia ser sinal em libras, tá? E por último, a referência. É todo esse contexto, é toda essa situação que eu estou acabando de explicar para você aqui através de uma videoaula, mas poderia ser em um debate em uma sala de aula, por exemplo. Até aqui eu acredito que está fácil, né, estudante? Então, bora lá. Agora chegou o momento da gente falar um pouco sobre alguns conceitos essenciais para o processo de negociação. Eu separei aqui alguns mais populares e é muito conhecido na área de vendas. O primeiro deles é a BATMA, tá? Ela é uma sigla em inglês criada por 2 americanos lá em 1981, que quer dizer melhor alternativa para um acordo negociado. Ou seja, estudante, eles acreditavam que você ter uma segunda opção numa negociação seria viável. Vou dar aqui um exemplo claro, tá? Para que você possa entender melhor. Imagine que você quer comprar um carro usado e você só tem X para pagar naquele valor daquele carro. E aí você vai lá falar com o vendedor e diz que está interessado no carro dele. E ele diz que não está interessado em receber o valor que você está disposto a pagar. Aí você tem uma segunda opção, que seria o quê? A BATNA. A primeira opção seria o quê? Você procurar outros vendedores que vendam um carro pelo qual você esteja interessado, que seja o mesmo perfil daquele carro. E o segundo, que você poderia utilizar como BATNA também, é esperar mais um pouco, já que você não tem pressa, e procurar outros vendedores no mercado, ver como é que está aí o mercado financeiro, para ver se esse valor daquele carro baixa. Então, isso é BATNA, é você sempre ter uma segunda opção numa negociação, tá? Isso pode ser pessoa, isso pode ser organização, independente, tá? E o segundo conceito é o preço reserva. O que é o preço reserva? O preço reserva refere-se ao valor mínimo e ao limite que uma pessoa está disposta a oferecer ou até mesmo aceitar em relação àquela negociação. Um exemplo claro, tá? Você quer vender um item. Aquele item é um smartphone. Só que aí você já pesquisou no mercado, viu que seu smartphone está usado, tá? Tá valendo uns R$1.500 e ele tá em super bem estado. Mas aí você faz o seguinte, é 1.500, mas eu vou ter um preço. Reserva, que é aquele valor mínimo que é aceitável, que é de R$1.300. Se uma pessoa não quiser pagar aqueles 1.500, se ela quiser me pagar até 1.300, eu aceito. Então, esse é o preço reserva, tá? Até aí tenho certeza que tá fácil de entender, né? E aí vem a ancoragem, tá? Que é o nosso terceiro item. Esse aqui é uma estratégia muito utilizada também na área de vendas, tá? Eles utilizam de estratégias psicológicas, ou seja, eles lançam um valor de referência, né, para a pessoa ter como base, e a pessoa que está negociando com ela, ela vai ter aquele valor na cabeça
como se fosse o valor, como é que eu posso dizer para vocês? Que é realmente o valor de referência. Eu vou dar um exemplo para ficar assim um pouquinho mais claro para vocês. Imagine que você é um vendedor de uma loja de roupa e uma pessoa chega lá para comprar uma camisa e você chega com inúmeras camisas. Aí você vai pegar o quê? A camisa com o maior valor. Vai chegar até o seu cliente, vai mostrar aquela camisa e, consequentemente, as demais são as mais baratas. Na cabeça de quem está comprando, vai pensar que as outras camisas realmente são as mais baratas e possivelmente aquela vai levar. E não aquela do maior valor, que foi o valor que ela botou de referência. Eu acho que ficou mais claro agora, certo? E o nosso quarto item é a ZOPA, Zona de Possível Acordo. E esse item, ele refere-se à faixa ou intervalo de preço que ambas as pessoas elas estão dispostas a concordar ou não com aquela negociação. Então, nós voltamos lá com aquele exemplo do celular. Vamos dizer que eu estou disposta a vender o celular pelo valor de R$ 1.500, o meu preço reserva é o valor de R$ 1.300, mas aí tem uma pessoa muito interessada no telefone, paga à vista o valor de R$ 1.200. Como eu estou querendo muito me livrar daquele telefone, estou precisando do dinheiro, eu acho viável receber aqueles R$ 1.200. Então aí eu fecho a negociação e ambas as partes saem ganhando. Então isso refere-se à zona de possível acordo, tá? E aí nós vamos para a nossa última etapa, que é as posturas de negociação. Quando a gente fala em posturas de negociação, a gente está falando de ética, ética da negociação. Então, olha aí na telinha. Segundo Andrade, Alírio e Macedo, 2007, a ética desempenha um papel fundamental nas negociações, pois é um conjunto de princípios morais que orientam o comportamento humano em relação ao que é certo, ao que é errado. Então, cara estudante, a ética ela é a base de qualquer negociação. Sem ética, com certeza a sua negociação ela não vai ser bem sucedida. E quando chegar no final, você vai ter vários problemas caso não exista a ética na negociação. E aí, quais são as razões para existir a ética, tá? Aí eu separei aqui alguns tópicos, tá? Que eu achei que eram fundamentais, que são a credibilidade e reputação, confiança, respeito mútuo, resolução ética de conflitos, conformidade legal e tomada de decisão responsável. Então, existindo a ética na negociação, com certeza você vai conseguir fidelizar aquele cliente e com certeza aquela relação sua vai ser sólida e por muito tempo. Então, finalizamos por aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não, eu quero te lembrar para você não esquecer de baixar o e-book, realizar todas as atividades propostas no fórum. E é isso. Eu e Bia, que está aqui no forninho, nos encontramos com você na nossa segunda unidade. Tchau!